Bom dia a todos os alunos da escola Dr. José Simões Filho, alunos do oitavo ano. Professor Michel passando aqui para a gente ter uma explicação sobre estudos regionais, né? Hoje sobre o tema crença popular, né? As crenças populares que existem no nosso município e a importância cultural que elas carregam em si, né? E o tema hoje é o Zé Rapadura, né? É essa figura lendária, né, aqui de Jaguaruana, que as pessoas, algumas pessoas acreditam, outras não acreditam. Eu pessoalmente tenho minhas dúvidas, né? Eu sempre digo que a gente tem que ter, né? A gente sempre tem que duvidar das coisas, mas assim, é uma figura lendária aqui de Jaguaruana, né? Não resta dúvida, né? Esse Zé Rapadura que dizem, né, que contribuiu para a criação do avião, né? Eu pessoalmente não acredito, né? Mas já que está nos anais da história da cultura popular de Jaguaruana, né? E o tema da nossa disciplina é estudos regionais, então a gente tem que elencar, ou seja, falar sobre. Então, o Zé Rapadura, né, segundo falam, ele era um homem muito inteligente, né? Dizem que ele era uma pessoa extremamente capaz, ele lia muito, né? Ele era uma pessoa muito informada, além de ter algumas posses, né? O Zé Rapadura não era pobre. O Zé Rapadura ele tinha alguns bens, né? Tinha terras, tinha outros recursos, né? Para viver. Então ele gastava o tempo dele se informando, lendo, estudando. E assim, o objetivo, né? O objetivo dessa aulinha aqui, dessa videoaula, é entender as características históricas da população local, no caso Jaguaruana, né? Onde nós vivemos, bem como as particularidades de cada comunidade, identificar heranças presentes nos traços, costumes e modos da população jaguaruanense, compreender as crenças populares do município de Jaguaruana. Bom, assim como o Zé Rapadura, né, a gente viu há pouco tempo aí uma figura, né, muito lendária, né, e folclórica, que era o Sardanha, né? O Sardanha também era uma figura que fazia parte do nosso da nossa cultura popular, né? Aquele homem, né, aquele aquela pessoa, né, aquele homem que comia cobra, né, comia outros animais. Então assim, o Zé Rapadura ele se enquadra, né, nesse hall, vamos dizer assim, nesse local, né, cultural, mas de outra maneira, né, de uma maneira menos menos estranha, vamos dizer assim. O Zé Rapadura é uma figura lendária histórica, porque não tem nada escrito sobre ele. É uma pergunta. São conversas assim esparsas que passam de ouvido a ouvido, boca em boca, como se diz, tornou-se um mito. Essa coisa de você dizer sobre a cultura, né, e sobre as pessoas que fazem a cultura é interessante, porque como não tem nada escrito sobre o Zé Rapadura, tudo que se sabe sobre ele vai de boca em boca, oralmente, né? Vai passando, né, de conversa, que eu ouvi dizer, fulano me contou e não sei o que e tal. Então, vejam, percebam aí a importância da história oral, né, das fontes orais. Isso daí está na história, né? A gente vê isso também na história. As fontes orais, né? O que significa a história oral? Que é aquela história que não é escrita, é aquela história que é falada, né? Zé Rapadura iniciou um trabalho de construção de um objeto. Ele sonhava muito com a aviação. Com um objeto voador que transportasse o homem e as pessoas através do espaço, voando como uma nave. E então ele trancou-se num quarto, era um quartinho que ele trabalhava, sempre assim muito isolado das pessoas. Ele não queria que ninguém observasse o trabalho dele. O nome Zé Rapadura vem da forma como ele estudava. Muitas vezes ficava trancado estudando e sua alimentação era água e rapadura, né? Quer dizer, são histórias que realmente é bem interessantes, né? Sobre essa pessoa chamada Zé Rapadura. Naquela época o Brasil não tinha indústria, não fabricava nem alfinete. Esse trabalho de construção precisava ser na França, em Paris. Olha só. Ele não tinha condição e, por coincidência, ele encontrou lá um cidadão chamado
Dumont, que ele dizia que se interessou muito pelo objeto que ele levou. Inclusive, acho que Santos Dumont estava trabalhando no mesmo sentido e precisava de 10 mil dólares. Essa história, pessoal, são histórias populares, tá? Isso são lendas. O que são lendas? São histórias contadas que não existe veracidade histórica comprovada, não tem um documento comprovando que aconteceu isso e tudo. E assim, o Zé Rapadura não foi para a França, coisa nenhuma. O Zé Rapadura deve ter encontrado, né, se existiu, deve ter encontrado. Aliás, o Zé Rapadura existiu, agora assim, se ele fez isso a gente não sabe, né? Ele encontrou o Santos Dumont no Rio de Janeiro, tá? E dizem, né, que o Santos Dumont se apoderou, né, da obra do Zé Rapadura em termos de construção do avião, né? Só, gente, que é o seguinte, a título de informação para vocês é assim. Outra coisa que eu sinto decepcionar, né, os meus alunos de história é o seguinte: o Zé Rapadura e o Santos Dumont não construíram nada, certo? O avião não foi construído pelo Santos Dumont. Essa história de dizer que o Santos Dumont é o pai da aviação e não sei o que, não sei o que, gente, isso é mito, isso é lenda. O Santos Dumont construiu o 14 bis? Construiu. Só que antes dele fazer o voo inaugural do 14 bis, que realmente foi em Paris, na França, agora, o Santos Dumont, ele era rico de fato. Ele era filho de uma família milionária aqui no Brasil, certo? O pai era um industrial, entendeu? Então, assim, o Santos Dumont, ele tinha condições. Passou a vida todinha estudando, né? Viajando o mundo, né? E aí dedicou o tempo dele a construir, a estudar. Quer dizer, não precisava trabalhar, né? Então aí o que aconteceu? Ele passou a vida inteira tentando colocar em prática esse projeto do avião, né? Só que quem construiu o avião, gente, e deu o primeiro voo, foi os irmãos Wright, lá nos Estados Unidos, tá? Então o avião ele foi construído pelos americanos, ele não foi construído por um brasileiro chamado Santos Dumont, né? O Santos Dumont construiu. Ele construiu um avião chamado 14 bis. Ele deu uma voltinha com o avião? Deu. Aonde foi, professor, essa voltinha que ele deu com o avião? Em Paris, na França. Realmente ele fez aquele voo com 14 bis em Paris, na França. Só que antes disso, se eu não me engano, 3 anos antes, os irmãos Wright já tinham feito um voo, né, com um objeto muito mais pesado do que o ar, por muito mais tempo. Isso lá nos Estados Unidos. Então, assim, que fique claro, tá? Santos Dumont construiu o seu 14 bis, o seu avião e tudo, mas assim, quem deu o primeiro voo foram os irmãos Wright, ok? E aqui a figura é o Zé Rapadura, gente. Então vocês têm esse texto aqui, entendeu? Vocês vão ler e vão responder essas 3 questões. Isso aqui é só mesmo uma questão de informação que eu estou passando para vocês, mas que não vai ter nenhum tipo de dificuldade, tá? De vocês realizarem essa atividade, não, viu? Então, no mais, eu agradeço a atenção de quem assistiu o vídeo, né? Qualquer coisa, se precisar de alguma informação, tirar alguma dúvida, eu estarei aqui, como sempre, no privado para responder as dúvidas. Mas as atividades, como eu já sempre falo, eu quero que mande no grupo, tá bom? Então, no mais, eu agradeço a atenção de vocês, né? Desejo a vocês uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Cuidem-se e fiquem com Deus.